Então, boa noite a todos que estão participando aqui da reunião do Capítulo Brasil. É uma grande alegria estar com vocês aqui em mais uma reunião mensal do nosso Capítulo Brasil, da Hyperledger Foundation. Nós estamos gravando essa sessão para que a gente possa depois registrar ela nos canais da Hyperledger e para que as pessoas que não puderam estar aqui possam assistir depois e quem está possa rever, fica um registro histórico. Para essa reunião, a gente tem alguns assuntos principais que eu gostaria de propor. Gostaria de apresentar para vocês alguns slides para a gente poder seguir com a nossa reunião. E depois esses slides também ficam disponíveis, né? Vou compartilhar a tela. Ok. Vocês estão... Pergunta básica que a gente sempre faz. Vocês estão vendo minha tela? Vendo sua agenda, viu? Isso, é. A minha agenda? Olha aí ó, as Sim. Ó, chaves. foi só falar em vazamento, ó, Private Key, deixa eu É. anotar aqui. Ainda bem que não estão minha chave privada aqui, né? Ah, meu Agora Deus do apareceu a tua céu. casa. Pronto. Olha aí, ó. Ai, que medo disso, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Tudo certo, estamos vendo. E agora, vamos. Deixa eu primeiro ampliar aqui, e daí agora eu vou pegar a tela. Ok? Sim. Ok. Então, a gente está fazendo a reunião mensal. Nossa reunião acontece na última segunda-feira de cada mês, às 18h30. Estávamos comentando que esse horário da reunião foi o motivo de uma pergunta do pessoal da Hyperledger se realmente é um horário bom para todos, né? Porque 18h30 para quem está online, né, tranquilo, deu tempo de parar suas atividades, fazer um lanche, entrar na reunião, mas nem sempre todo mundo está online. Algumas pessoas podem estar em trânsito, né? Então, a gente talvez faz uma enquete lá no grupo, nos canais que nós temos, para verificar se isso tá adequado. Mas, enquanto a gente mantém esse horário, de 18h30 na última segunda-feira de todo mês. Quero dizer aqui que todos são muito bem-vindos, todos e todas são muito bem-vindos, conforme o código de conduta da Hyperledger Foundation, a gente pede que as pessoas sejam é, cordiais uma com as outras, respeitem as opiniões, porque aqui nós temos pessoas de todas as áreas de conhecimento, todos os níveis de conhecimento, pessoas que estão começando agora a conhecer o universo blockchain e os produtos da Hyperledger, pessoas que já têm bastante conhecimento, estão aqui para compartilhar, e pessoas da área de tecnologia, muitos desenvolvedores, mas também muitos advogados, muitos economistas, muitos designers, muitos empreendedores. Então, todos são muito bem-vindos aqui na nossa reunião. Aqui nós temos o código de conduta, o QR Code, vocês podem acessar e podem procurar na página da Hyperledger. E falando nisso, sempre eu gosto de divulgar que nós temos muito material em português, nós temos o site, inclusive, com um novo visual em português, bastante coisa disponível na nossa língua, material, documentação, materiais sobre as plataformas, sobre as soluções da Hyperledger. Nós temos os vídeos dos encontros. Inclusive, eu estava assistindo alguns vídeos nesse final de semana para me preparar para um evento, para uma palestra. Tem muito conteúdo de alto nível, muito conteúdo bem estruturado, bem feito. A gente percebe que foi um especialista que compartilhou seu conhecimento. Nós temos muitos vídeos lá no nosso canal do YouTube em português. Convido vocês para visitarem, para compartilharem. Nós temos a comunidade no Discord, bastante técnica, uma lista de e-mails, o material na Wiki, a gente vai falar da Wiki aqui daqui a pouco, e o nosso LinkedIn também, ele
compartilha muito conhecimento, muitas informações de eventos e outros conteúdos. E o grupo do WhatsApp, a gente não publica a gente não tem o hábito, inclusive perguntaram, a gente não tem o hábito de colocar o link público para evitar ataques, para evitar scams e evitar que ele seja assim utilizado num sentido negativo, né? Seja utilizado para fazer algum tipo de prática que vai deixar o pessoal aí em uma situação assim meio complicada, vai atrapalhar as pessoas. Mas todos são bem-vindos, vocês podem compartilhar o link, podem convidar pessoas, podem passar os contatos ou podem pegar o link e a própria comunidade vai fazendo um contato one-to-one, assim, vai convidando pessoas e as pessoas vão chegando no nosso grupo do WhatsApp. A gente evita, né, tornar isso público em redes sociais, que a gente tem receio de que seja mal usado esse link, essa comunidade do WhatsApp que é muito ativa, né? Para a reunião de hoje, nós temos aqui alguns assuntos que eu gostaria de colocar em pauta. Primeiro, 2 agradecimentos. Um agradecimento pela participação, pelo convite que nós tivemos para participação na reunião do workshop da Rede Blockchain Brasil. Esse workshop aconteceu no dia 11 de setembro, lá na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Nesse workshop, nós tivemos a participação dos principais representantes das instituições que compõem os nós da Rede Blockchain Brasil, pessoal do BNDES, pessoal da RNP, pessoal de vários institutos de pesquisa que estão participando dessa Rede Blockchain Brasil. Quem nos convidou foi um membro aqui do nosso grupo, o Gladstone, que é um dos fundadores dessa rede, uma pessoa que já deu para a gente algumas palestras que estão gravadas lá no canal do YouTube. E foi um evento muito bacana. Eu fui pessoalmente no evento, na ocasião eu estava no Rio. Eu estive pessoalmente junto com o Marcos Sarres e com mais algumas pessoas, com o Samuel Venzi e mais 2 desenvolvedores da GoLedger. A gente participou pessoalmente da reunião junto com o pessoal ali da Rede Blockchain Brasil. A gente teve a alegria de contar com a Daniela Barbosa. A Daniela Barbosa entrou ao vivo, entrou online, participou, fez uma apresentação da Hyperledger, de como se associar, dos principais produtos, plataformas e serviços da Hyperledger, com um foco especial no Hyperledger Bezo, que é a tecnologia utilizada como infra, né, como blockchain da Rede Blockchain Brasil. O Courtney participou online também, fez uma apresentação da importância do Bezo, da importância dos serviços e plataformas da Hyperledger, e falou bastante também sobre a comunidade aqui do capítulo Brasil. Então foi uma grande honra para a gente participar desse workshop. E no dia seguinte, a gente continuou lá no Rio de Janeiro participando do Hyperledger Day, que aconteceu no Blockchain Rio. O Blockchain Rio aconteceu no dia 12, 13 e 14 de setembro, agora desse mês. Foi um evento grande, foi um evento que teve bastante gente da comunidade blockchain, de vários setores. Foi um evento bastante misto, né? Bastante eclético, com vários painéis, com várias trilhas. Uma das trilhas foi a nossa, o Hyperledger Day, que aconteceu num dia inteiro. Nós tivemos 7 painéis com participação. Todos eles tiveram bastante participação de público. A sala, o auditório cheio. Nós tivemos bastante participação das pessoas fazendo perguntas, comentários, no fim de cada painel. E depois dos painéis, o pessoal ficava ali em grupos fazendo interações com os palestrantes entre si. Foi uma experiência bastante importante que a gente teve nesses painéis. E aí, uma das ideias que surgiu lá durante o evento e a gente percebeu que, como teve bastante demanda pelos tópicos que a gente colocou, a gente falou desde ESG,
a identidade digital, educação, capacitação, blockchains corporativas. Tivemos 7 painéis, a gente pode compartilhar com vocês, compartilhamos lá no grupo, mas a gente percebeu que, apesar de ter sido bastante interessante, foi limitado àquelas pessoas que participaram no presencial. Por isso, nós estamos pensando em transformar cada um desses painéis em um meetup, fazer um evento online. Nós temos aí 3 meses ainda, outubro, novembro e dezembro, e a ideia seria a gente fazer um evento online com as mesmas pessoas, ou seja, os convidados, os palestrantes, os materiais que foram compartilhados no evento do Hyperledger Day podem ser reutilizados para a comunidade em geral, né, o alcance online pela internet. E para apresentar essa ideia, eu queria convidar o Magno, que foi o host de 2 painéis lá foi o anfitrião, né? Foi o moderador de 2 painéis e ele conversou comigo, a gente trocou ideia de como montar esses eventos de forma online para transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Então, Magno, se você pudesse apresentar esse projeto e já começamos a trocar uma ideia sobre datas, porque a gente tem 3 meses, 7 painéis, teria que fazer uns 2 por mês. Vamos ver se a gente consegue fazer tudo e cobrir. Magno, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa noite. Magno Alves falando aqui. Espero que todo mundo esteja bem de saúde, e que todos os projetos que vocês estão tocando aí estejam dando certo, né? A gente teve lá o Hyperledger Day dentro do Blockchain Rio Festival 2023 e nós tivemos feedbacks no dia seguinte, né, nos 2 dias posteriores, muito positivos em relação à qualidade da nossa track, da nossa trilha lá. Quem esteve presente lá elogiou posteriormente, disse que estava bem organizado e que o nível de qualidade técnica dos palestrantes e a capacidade de passar o conhecimento que os palestrantes tinham era muito boa. E nós sabemos que é, as pessoas que participaram do evento, alguns deles queriam assistir posteriormente novamente, se fosse possível, né? Muita gente perguntou, vai ser gravado? Vai ser gravado? E especificamente essa track ela não foi gravada, né? Então, como ela não foi gravada, surgiu a ideia da gente trazer os nossos Hyperledger Brasil Talks, né? E fazer as apresentações aqui. A gente não sabe se vai conseguir fazer todos, porque muitos desses painéis reúnem vários panelistas e gerenciar a agenda dessas pessoas é complexo. Então, se a gente conseguir pelo menos fazer 3, eu acho que a gente vai ficar feliz, em função dos assuntos aí priorizados, né? Eu já vou dar uma antecipação aqui, porque a primeira que foi elencada está sendo a de mercado de trabalho em blockchain. Só um minutinho, por favor. Está passando um helicóptero aqui em casa e ele interfere no meu microfone. Bem, a primeira elencada é mercado de trabalho em blockchain, né? A gente teve a oportunidade lá, que a Cláudia Mancini, ela, antes do evento, ela lançou uma pesquisa, ela compilou parte dessa pesquisa e ela continua compilando. Então, seria uma ótima oportunidade, por exemplo, para a Cláudia Mancini trazer os resultados finais da pesquisa dela, né? Tivemos aí também a participação do Marcelo Kremer, que está aqui junto conosco, do Paulo Henrique Alves, da PUC do Rio, do Samuel Vence, da GoLedger, né? E a minha, eu estava lá, né, com o pessoal trabalhando, etc., né? E eu acho que eu esqueci o nome, não lembro agora. Kremer, me ajuda aí. Não, né? Esqueci não, falei todo mundo, né? Beleza. Éramos 5, deu 5 aí. Isso. Cláudia, Magno, Kremer, Samuel e faltou E uma pessoa. o da universidade, O Paulo eu já Paulo. falei. Paulo, então, tá certo, é isso aí. Beleza. Então, esse é um assunto que chama a atenção do pessoal, a gente pretende fazer ele como o primeiro. E aí, na sequência, a gente vai elencar aqui de acordo com as prioridades que a comunidade der, né? Então, a gente teve boas
bons painéis relacionados a o próprio Hyperledger Bezo, né? Uma coisa que chamou muita atenção no evento foi as demonstrações que o pessoal da Goledger fez de implementação do Bezo, né? O próprio painel que a gente discutiu sobre ESG e blockchain, no qual a gente falou sobre as iniciativas ESG da própria Hyperledger Foundation, inclusive o framework, né, e que a própria Hyperledger está tentando montar para se construir créditos de carbono, soluções de software baseadas em créditos de carbono que rodem, executem, né, soluções no back-end com Hyperledger Fabric, com Hyperledger Bezo, tá? Então, a gente vai tentar estabelecer aí qual vai ser a melhor ordenação, né? Mas sempre aí nas datas, geralmente no terceiro, no segundo ou no terceira segunda-feira do mês, dos próximos meses aí. José, já passando para você, quem sabe até a gente possa estender um pouquinho para janeiro e fevereiro, né? A partir do material que o pessoal trouxe, inclusive nas questões da RBB, é interessante, porque ela tinha uma situação de momento durante o evento. Pode ser que fazendo novamente o mesmo painel, dada a evolução interativa e incremental da própria RBB, os palestrantes já tragam novas informações. Tá? Devolvo para você, José. Valeu. Obrigado, Magno. Muito boa a sua participação. Eu penso que se a gente conseguir fazer, é, criar essa tradição, né? Como a gente tem aqui a reunião na segunda-feira à noite. Segunda-feira é um dia interessante, o pessoal está começando, normalmente o pessoal já voltou de viagem, já está trabalhando, já está numa rotina. Os outros dias são muito concorridos, né? Quinta e sexta, difícil, já tem muita coisa. Então, de repente, segunda-feira é um dia interessante. E se a gente puder fazer aí, deixa eu pegar o calendário aqui. Se a gente puder já fazer aí para o mês de outubro, de repente, ali pelo dia 9 de outubro, já seria uma possibilidade interessante da gente fazer, e eu concordo contigo. Queria colocar aqui para o pessoal o que que vocês acham. A gente poderia fazer a primeira sobre mercado de trabalho. O Kramer está aqui com a gente. Foi um momento bem importante, porque o pessoal está procurando formação, o pessoal está procurando capacitação, está procurando informações sobre a certificação que a Hyperledger está lançando. Então, eu penso que é uma ideia bem feliz. O Marcelo, eu vi que ele até no painel ele mostrou, ele apresentou o curso que ele desenvolveu de Bezo. Eu estou terminando o curso, estou gostando bastante. Eu sempre falo isso, é uma iniciativa pessoal dele, não envolveu a empresa, ele fez com seus próprios recursos. E é um material que está sendo um dos principais materiais referenciados aí sobre Hyperledger Bezo no contexto do real digital. Então é um material bem próprio. No evento, o Marcelo deu um voucher de desconto, então isso foi uma coisa que ajudou bastante as pessoas. Algumas pessoas me procuraram, e isso já vai me levar a outro assunto daqui a pouco, sobre uma questão de uma formação em grupo. Até vão entrar em contato contigo, Marcelo. Tem gente procurando treinamento, tem gente procurando consultoria. Eu penso em criar na Wiki uma página de onboarding para essas pessoas. Tipo, apresentar para elas um caminho, apresentar para elas informações básicas. Tem muito material, mas um participante aqui do capítulo do nosso grupo no WhatsApp me procurou e falou que o material está muito disperso, tem muita coisa, muita documentação, mas ele não sabe por onde começar. Então eu fui lá com ele, mostrei onde tem e tal, dei uma ideia de um roteiro, ele gostou bastante, já está estudando. Então eu acho que isso a gente poderia formalizar até na ocasião da gente lançar esse meetup, a gente até poderia preparar alguma coisa. Marcelo, o que que você acha disso? Eu acho uma ótima ideia. Agradeço aí a tua consideração, né, pelo meu treinamento. Um disclaimer aqui, é um curso pago, né? Eu pensei até que nesse caso a gente de repente pode colocar aí um cupom com um bom desconto aí para o pessoal que vier aqui da Hyperledger. E sim, podemos, de minha parte, seguir com essa ideia. Certo. Eu até peço para quem está aqui presente, se tiverem ideias para a gente montar essa trilha, montar esse. A gente tem uma wiki
que eu queria ativar, queria fomentar mais o uso dela. Já vamos tocar nesse assunto. Mas, voltando à questão da gente fazer esses meetups com esses painéis que já estão prontos, com esses participantes, Magno, o que você acha do dia 9 de outubro para fazer o primeiro painel? Não é um dia bom. Não é o dia bom? Explico. Semana do feriado nacional. Muita gente vai estar em roaming, fora de casa, muita gente vai estar viajando ou preparando-se para viajar. Mas depois a gente pode discutir, Josélia, no grupo, em separado lá dos Ok. hosts, tá? O que eu ia sugerir Ah, era para a semana seguinte, do dia 16, tá? Mas depois a gente discute lá, inclusive, não só esse, como dos próximos também, a agenda de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque a gente já tem hoje, digamos, roteiro e capacidade para poder fazer isso, o que é uma grande coisa, é um grande, digamos, uma grande iniciativa aqui do Chapter Brasil, tá? Mas as eu datas só depois a gente discute aí. Eu só pularia janeiro, porque eu acho que janeiro é um mês difícil, né? O pessoal tá Para quem tem ligado criança é em. complicado, férias das crianças. Janeiro é complicado. Mas se a gente fizer até a primeira quinzena de dezembro, outubro, novembro e dezembro, eu acho que é válido. Dá para fazer um já em outubro. E também voto no de mercado de trabalho, né? Como é que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui. O painel chama-se Mercado de Trabalho em Blockchain. Mercado de trabalho em blockchain com o Magno, Paulo Henrique Alves, Samuel Venzi, Marcelo Kramer e a E Cláudia Cláudia, Mancini. Cláudia Mancini. Ok, perfeito. Então tá bom. Então seria isso. E os outros temas a gente pode colocar na sequência. Pessoal, a gente está aqui com a presença do professor Ricardo. Professor Ricardo, aqui da Universidade Tecnológica do Paraná, seja muito bem-vindo. Temos também o Richard lá do Paraguai, temos outras pessoas, o Jailson, o Genari Júnior, Mário Castro está com a gente, Thiago Ribeiro. Se vocês quiserem colocar alguma coisa na pauta, fiquem à vontade. Eu queria pedir para vocês uma ajuda, uma opinião. Inclusive, conversei hoje de tarde por telefone com o professor Ricardo, aqui da Tecnológica, Universidade Tecnológica do Paraná, o antigo Cefet, para nós aqui é Cefet, né? Escola Técnica, sobre a criação de material. O professor Ricardo tem um projeto muito interessante, ele tem parcerias com instituições internacionais, a nunca sei pronunciar direito o nome deles. É a Bloxberg. 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 E eles têm cursos, estão formando turma atrás de turma para formação, para capacitação de pessoas em blockchain. Hoje à tarde nós conversamos um pouco sobre alguns obstáculos, algumas barreiras que precisam ser superadas na formação de alunos. Uma delas é, por mais que o pessoal conheça a tecnologia, pessoas já são preparadas, já são desenvolvedores, às vezes desenvolvedores de longa data, que conhecem alguma linguagem de programação, que conhecem é, desenvolvimento a fundo, mas quando elas entram no mundo blockchain, elas não têm a base, não têm como funciona a infraestrutura, não tem alguns elementos básicos. E aí, quando você entra no curso, já, de repente, essas pessoas acabam se frustrando, acabam não aproveitando tudo que poderiam por falta de uma base. Queria pedir que o professor Ricardo compartilhasse essa experiência com a gente, porque isso é importante para a gente aqui no Capítulo Brasil, a gente pensar em soluções para isso. Professor Ricardo, se puder compartilhar. Opa, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela acolhida aí, né? Cheguei aí aos 45 aí, sentando já na janelinha. Seja bem-vindo, professor. Então, como eu, né, a gente conversou mais cedo, né? Tivemos aí um lançamento de um curso aí para desenvolvedores, né? Para Web3, basicamente. A gente falou bastante de APIs e a gente falou também de Solidity, né? E aí nós tivemos uma procura gigantesca do curso. A gente lançou o curso no nosso broadcast aqui da universidade e em menos de uma hora a gente teve as 45 vagas tomadas, né?
E aí aconteceu um probleminha, que foi o que o José estava falando aí agora há pouco, né? Que os alunos começaram e aí perceberam uma dificuldade de base, né? E acabaram que não conseguiram avançar. O curso ele teve uma duração de 24 horas, né? Foram 8 encontros de 3 horas cada um. E a gente começou com os 45, vieram no primeiro dia 42 alunos, e aí finalizaram 8 alunos, né? E aí esses 8 agora vão seguir no nosso grupo, né? Para a gente evoluir nos projetos. Mas muitos dos que desistiram, né, nos deram feedback que era o problema de base, né? Eles se sentiram um pouco perdidos por nós termos considerado que os alunos que estavam ali já tinham alguma informação ou conhecimento de base que iriam já partir para o desenvolvimento, né? E aí a gente sentiu falta dessa base, né? Eles acabaram nos relatando isso, né? Eu queria aproveitar e passar uma informação para vocês. Em termos de plataforma Hyperledger, a gente já, inclusive, discutiu aqui no grupo que uma das dificuldades de se lidar com Hyperledger é que não existe uma plataforma, digamos, pré-instalada e pré-montada a nível mundial, como é a plataforma Ethereum. Então, a plataforma Ethereum ela fornece recursos para você testar gratuitamente, justamente para poder fomentar o uso da própria plataforma e a monetização dentro da própria plataforma. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto aí, Ricardo, é uma caracterização. Normalmente, as pessoas que vêm originalmente começam a trabalhar com o ambiente da Ethereum, elas vêm pelo conceito de criptoeconomia, o que se traduz, na maioria das vezes, em profissionais que não são de base acadêmica de sistemas de informação, ciência da computação ou engenharia de computação. Já devido à própria dificuldade Deixa inerente. eu só intervir aqui um minutinho, Magno. Sim. É, Porém, entretanto, todavia, isso aqui na nossa universidade, isso não se configura, né? Porque a grande maioria Ah, dos nossos é um curso alunos interno. isso foi um curso Ah, interno. eu não Nós tínhamos sabia. alunos de automação, alunos de engenharia de computação, alunos de sistemas de informação, vários alunos que sabiam programação, Já é um caso mais específico. sabiam sobre é, é, lógica e linguagens, enfim, mas eles tiveram dificuldade justamente na base de blockchain. Eles, por exemplo, tinham dificuldade ali no final já do curso de diferenciar transação de contrato, por exemplo. Entendi, entendi. Ok. É um fato interessante isso, é bastante relevante, porque isso nos ajuda aí nas conversas com outras organizações e instituições de ensino, a também direcionar o pessoal, capacitação, etc. Um dos fatores que a gente discutiu no curso, no painel sobre mercado de trabalho em blockchain, foi exatamente os diferentes perfis de atuação com blockchain. Porque existem desde os perfis muito de negócio, digamos assim, até os perfis muito técnicos, ou que lidam tecnicamente com a questão, inclusive com a parte de segurança da informação, chaves de criptografia, etc. Não é um mercado fácil de se trabalhar, e, logicamente, acaba acontecendo igual acontecia no passado, né, com quem ia começar a desenvolver software, etc., e achava que desenvolvimento para a internet era só saber HTML e CSS, né, que não era bem assim quando se tratava de, inclusive, de sistemas corporativos, tá? Ricardo, se posteriormente, depois, eu não sei se você já faz parte do grupo de WhatsApp, tá? Se você puder depois preparar algum materialzinho, quando eu falo é só um relato, olha, aconteceu isso, a causa raiz que a gente já acha foi isso. É interessante que os próximos cursos, ou quem liderar cursos, enderece este ponto, aquele ponto. Por exemplo, o Marcelo Kremer, que está aqui, produziu o conteúdo do Hyperledger Bezo, o curso dele,
ele pode ter uma dificuldade, inclusive, de captar entrantes, digamos assim, na tecnologia, justamente por causa dessa barreira que é inerente. Por outro lado, esta mesma barreira faz com que, na atualidade, os profissionais de sistemas mais bem pagos, tanto no Brasil como no exterior, têm sido os profissionais de blockchain, junto com os profissionais, logicamente, que criam as plataformas de machine learning. Tá? Beleza, passo para você, Ricardo. Obrigado pela contribuição e pelo relato, tá? Muito importantíssimo isso. Se você não quiser É, falar nada, eu passo para o José aí. eu tenho aqui, queria mostrar para vocês, eu tenho aqui um livro, só que eu acho que o fundo de tela, olha, esse livro é escrito, opa, o fundo de tela me atrapalha, deixa eu tirar ele aqui para vocês poderem ver. É, Sumiu você e sumiu o livro, sumiu tudo, ficou opa, coisa mais. Não, quando você mostrou o livro assim, sumiu tudo. pronto, agora aqui. Esse livro é um livro interessante de blockchain em geral, é um José, livro ele chega um bem, pouquinho mais perto da câmera com o livro. bem básico. Aí, da Daniele Pegoraro, né? Blockchain. Ela está no nosso grupo, ela está com bastante atividade, não sei se ela está conseguindo participar ativamente, mas é um livro que foi patrocinado pelo Senac para escrever, assim, é um livro tipo, para o usuário, mas existem outros materiais. O Thiago, que está aqui com a gente, o Thiago da IBM, colocou o seguinte, que a gente poderia coletar, e isso vem de encontro, Thiago, a minha proposta lá na pauta da reunião, da gente arrumar, criar uma comissão, criar um grupo de trabalho dentro do Hyperledger, podemos começar a, a levantar essa ideia rapidamente e pedir voluntários, criar um grupo à parte para a gente coletar materiais, esses que você falou, cursos antigos, artigos, lives, materiais gratuitos, tem muita coisa. O que as pessoas precisam é de um roteiro. Inclusive, alguns voluntários podem até gravar, assim, de repente, se quiserem, alguns vídeos para a gente colocar um roteiro na nossa wiki de onboarding, de boas-vindas. É, pressupondo que as pessoas tenham conhecimento de tecnologia da informação. A gente não vai conseguir capacitar as pessoas lá com estrutura de dados, algoritmos, linguagem. Isso, as pessoas passam um, anos estudando e fazendo graduação, fazendo cursos técnicos. Alguns são autodidatas, então não dá para dizer que a gente vai fazer um curso para formar programadores. Mas aqueles que já têm uma boa base, sendo autodidatas, passando por um curso técnico ou uma graduação, mesmo esses precisam, né, professor Ricardo? Precisam de uma base. Precisam de uma base de blockchain até para poder entrar no mundo Hyperledger. Então, o mundo Hyperledger tem coisas mais avançadas. Ah, eu tenho acompanhado os canais do Discord da Hyperledger e as dúvidas lá já são dúvidas de um nível um pouco mais alto. Assim, o cara já começa a falar sobre consenso, o cara já começa a falar sobre como ele montou o container dele no Docker, como ele fez isso, como ele fez aquilo. Então, parte de um pressuposto que a pessoa já tem esse conhecimento básico, inclusive de redes, inclusive de segurança. É, E isso a gente não vai poder ensinar. Isso daí a pessoa já tem que buscar sozinha, já tem que ter algum. Mas se a gente conseguir coletar esses materiais, a gente já consegue fazer. E aí, gente, o Drex, o Bezo, e é uma pena que o Kurt não está conosco aqui, porque ele ainda está na outra reunião dele lá. O Bezo tem gerado uma grande demanda. O pessoal, eu conversei com é, várias pessoas que estão na frente de projetos nos bancos e eles precisam de ajuda para capacitar as equipes internas. Então, eu faço a, esse pedido de ajuda, né? Tragam ideias, tragam conteúdos, vamos formar um grupo de trabalho para fazer isso, porque senão a gente acaba perdendo essa janela de oportunidade. As pessoas vão conseguir essa formação, mas aqui no Capítulo Brasil a gente tem um campo de trabalho muito fértil, muita gente participando do grupo, muita gente que pode dar aula, muita gente que pode fazer tutoria. Isso é um projeto que eu até já levei para a reunião lá
junto com a Hyperledger, a gente tem uma reunião mensal com eles, e eu já levei esse assunto para eles, eles dão todo o apoio para a gente. Se a gente conseguir montar isso daí, a gente poderia, inclusive em parcerias, aqui o professor Ricardo, de uma universidade federal, outras universidades podem fazer parte juntos, se a gente puder entregar isso para eles, né? Então, seria isso. Bom, e para o último assunto que eu queria ver se alguém tem mais alguma contribuição para esse assunto aí da gente fazer essa página de onboarding. Eu até tenho, mas eu preciso mudar aqui de ambiente, que eu estou meio com a sala cheia aqui, só um pouquinho. Tá bom, professor, tá bom. O Thiago comentou aqui. Ok, né? Realmente, né? Uma vez que você já colocou o contrato inteligente, não pode ser outra. Realmente. O pessoal confunde muito isso, né? O pessoal confunde os elementos de contrato inteligente, transações com modelos antigos. E aqui nós temos outra concepção, né, Thiago? José, tem uma parte, até para o pessoal que estiver ouvindo depois entender, das pontes intermediárias, inclusive para o próprio desenvolvedor, é ele começar a pensar em termos de programação com dados descentralizados. Então, existem outros sistemas que não são necessariamente blockchain, principalmente quando a gente trabalha com programação paralela, que pode tratar dados descentralizados. Então, isso é uma questão de base ainda, né? A partir do momento que o desenvolvedor começa a entender o que são dados descentralizados, a sincronia entre os dados, etc. Sistemas que têm esse tipo de controle de sincronia, sistemas do tipo peer-to-peer, que são as redes é, distribuídas, etc. Quando os desenvolvedores entendem essa abordagem, eles têm uma tendência a facilitar um pouco o posterior entendimento de blockchain, né? E aí a gente cai novamente numa outra questão que tem a ver com a base da pirâmide da formação, que é o entendimento de que rede não é só aquela questão da pilha TCP/IP. Você tem que verificar as técnicas tradicionais, né? As técnicas, por exemplo, banco de dados, não é só banco de dados centralizado, você tem banco de dados distribuído também, né? Como é que é um banco de dados distribuído? Então, são algumas técnicas um pouco mais avançadas, digamos assim, para poder começar a entender o ecossistema de blockchain, tá? José, se o Ricardo quiser completar isso, senão a gente segue em frente aqui devido ao horário, tá? A gente só tem mais aproximadamente 10 minutos. Não, podem seguir, podem seguir. Vou ficar na minha aqui. Obrigado. Ricardo, mas você está convidado lá no grupo do WhatsApp para compartilhar com a gente esse achado, digamos assim, essa verificação de fatos, né? Olha, o curso aqui tocou, a gente tocou para frente, etc. E verificamos aqui uma certa dificuldade com os desenvolvedores. A turma vai puxar esse fio aí, o pessoal vai discutir, tá? Tá no mudo, José, tá no mudo. Perdão. Professor Ricardo, gostaria de complementar, agora que você mudou de ambiente, a gente tem tempo ainda, eu só tenho mais um assunto, então tá tranquilo. Não, o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, que nós aqui na universidade, né, a gente tem aqui um espaço com um estúdio, se a gente quisesse nos organizar para fazer as gravações desse material ou de alguns desses materiais, aqui a gente poderia verificar para abrir as portas para vocês da Hyperlab. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. Uma demanda que o pessoal fez lá na Rede Blockchain Brasil, o pessoal da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, fez, para produção de conteúdos online. Que a gente possa colocar, inclusive, conteúdos básicos gratuitos, mas conteúdos que podem ser pagos também, né? Ah, que esses cursos sejam online, porque online pode ser online ao vivo e pode ser online gravado, né? Para consulta self-service, por assim Essa é dizer. uma das estratégias que a gente pensou aqui no grupo, né, para tentar minimizar esse problema da falta de base, né? Produzir materiais de base, deixar disponível na nossa plataforma aqui da universidade e também no YouTube, obviamente,
para que a gente, inclusive, pensou assim, né? Não, a gente só vai deixar fazer o curso de avançado, digamos assim, aqueles que passarem numa provinha, né? Mas aí isso aí a gente vai ver no decorrer no avançar, né, do curso e dos materiais. Bacana, bacana. O Jailson está compartilhando aqui a gente que da empresa dele, a Cryptech, eles estão montando um material mais avançado, Nitro Enclaves, mas se tiver alguma coisa que queira compartilhar com a gente, Jailson, aqui na reunião está convidado, ou lá no grupo também, a gente também te convida. Esse tópico de criação de material é um tópico bastante sensível, bastante relevante, por isso a gente está dando bastante destaque aqui nessa reunião. Um projeto, mas infelizmente ela não pode estar aqui conosco, é um projeto para a organização desse conteúdo promovido pelo iColab, que é dirigido pela Sandra Heck. Ela estava com a gente em alguns painéis, inclusive painéis onde o Magno foi moderador. Ela tem uma comunidade bastante forte, está organizando eventos, palestras, e ela sempre está apoiando aqui o Capítulo Brasil. Então, a gente agradece a Sandra Heck e a todas as pessoas do iColab. E ela tem umas ideias, ela é professora universitária, com muita experiência em criação de material, informação, capacitação de pessoas na área de tecnologia da informação. Então, ela tem contribuições muito relevantes, né? E aí a gente, com certeza, vai trabalhar junto com ela. Eu sei que o Marcelo está fazendo alguns trabalhos com algumas empresas grandes, né? A gente tem alguns projetos que ele foi convidado, ainda é coisa que está em processo de protótipo, de elaboração, mas em breve a gente vai ter. Se vocês estiverem aí nas empresas de vocês, muitos dos participantes aqui do Capítulo Brasil estão em empresas que apoiam esses projetos, né? Que podem dedicar profissionais, podem dedicar recursos. Se vocês tiverem alguma oportunidade, falem com a gente, que isso é muito bem-vindo, ajuda bastante. O pessoal do mundo acadêmico, tendo recursos, tendo ideias, tendo esses elementos, pode produzir bastante coisa, né? E educação é uma coisa que permeia todos os setores, né? O setor acadêmico, o setor corporativo, o setor de governo. A gente tem conversado muito com o pessoal do SERPRO e outras instituições para apoiar esses projetos. Então, penso que se a gente conseguir encaixar todos esses atores, a gente consegue produzir alguma coisa. Bom, passando para o último tópico, nós temos aqui no Capítulo Brasil várias comunidades, vários meetups. Nós temos 7 ou 8, nós tínhamos 7, agora com Recife temos 8, para reunir as pessoas de comunidades. Tem Brasília, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Recife e creio que mais um, né? Eu vou começar uma campanha nos próximos dias nesses grupos, para convidar as pessoas, fazer contato, convidar o pessoal dos canais que nós temos para participarem desses meetups e convidar o pessoal dos meetups para se articularem, para fazerem eventos presenciais. Graças a Deus já passou a pandemia, então a gente tem momentos bons, a gente tem um momento bom e a gente tem até a oferta de algumas empresas para fazer nos seus auditórios, nos seus espaços. A própria UTF-PR já teve um curso aqui que a gente participou, eu participei como palestrante de uma noite com vários outros notáveis, né, que estavam lá compartilhando seu conhecimento. Foi um evento muito bem organizado. A gente tem espaço, o pessoal fornece espaço. Por exemplo, amanhã eu e o Marcelo vamos estar num evento, né, Marcelo? A gente vai estar num evento de fintechs, o chamado FinTouch. Isso, né, Marcelo? O Marcelo vai falar lá, eu vou falar também. Então, a gente tem esses espaços, mas eu queria chamar a atenção para esses nossos meetups. Tem muita gente nos meetups que se cadastrou e depois não está participando mais. Então, vou tentar trazer essas pessoas para os nossos canais, resgatar essas pessoas, convidar elas para participarem. Claro que, né, vocês veem assim, né, temos um grupo grande, mas quando a gente consegue fazer um evento, uma reunião, poucas pessoas vêm porque
estão muito ocupadas, né? Eu estou aqui com o grupo do WhatsApp aberto, muitas pessoas dizendo que não vão conseguir entrar, que mandam um abraço, que, né, querem ver a gravação depois, mas infelizmente não conseguem participar de tudo. Mas se a gente puder reunir essas pessoas dos grupos pela plataforma Meetup, que é oficial da Hyperledger, vai ser bastante importante, né? Então, seria isso. Bom, da minha parte seria isso. Queria deixar a palavra aberta agora, se alguém tiver alguma contribuição. Antes de encerrar a reunião, a palavra fica aberta. Algum comentário? Não, ok. Tudo certo. Então é isso. Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Eu sei que o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, que a correria que está, todo mundo ocupado, então é uma grande honra, uma grande satisfação. Eu sei que tem gente que está participando aqui da reunião em trânsito, não pôde nem abrir câmera, né? Me falou que, vou estar escutando, vou estar participando, estou em trânsito, então agradeço a todos esses que participaram hoje e fico à disposição. Se tiverem alguma ideia, se tiverem alguma sugestão, entre em contato lá no grupo, compartilhe suas ideias, seus conhecimentos, ou se tiverem alguma coisa que vocês precisam discutir um pouco mais, entre em contato comigo, com as pessoas que estão aqui na reunião, a gente pode montar um grupo à parte, a gente fica à disposição. Pessoal, muito obrigado, boa noite, bom descanso e até a próxima. Até mais. Valeu, pessoal. José. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, valeu. Valeu, Obrigado. abraço, até mais. Boa noite.